que eu não sei usar ainda, tá, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Sejamos todos acolhidos por Jesus. Nós vamos falar um pouquinho agora à noite a respeito de provas, expiações e perdas de entes queridos. Qual dos botões? Primeiro? Esse aqui? Mudou. Então, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, no espaço, na espiritualidade, os espíritos se reúnem em famílias e grupos de acordo com as afinidades que têm e se mantêm juntos e buscam reencarnar juntos para que uns apoiem os outros no âmbito familiar, naquilo que deverão depois desempenhar aqui no planeta. E isso nós podemos observar também, diz-nos Raul Teixeira, que é inegável a inteligência de que se exprime na objetivação do conjunto familiar nas vias de progresso do gênero humano. Não tem como nós negarmos que a família não imprime progresso à sociedade. As pessoas dizem que a família está acabada, que ela está desgastada, que não vai mais haver família daqui a um tempo, mas o que nós observamos por aí é justamente o contrário. Por mais que as pessoas queiram colocar o fim da família, é inegável a participação e a importância da família na sociedade, na evolução humana e na evolução do planeta. Ele diz ainda que, afinal, desde as expressões da irracionalidade no reino animal, quando os animais formam bandos, matilhas, rebanhos, onde uns protegem os outros, protegem o território, protegem a caça, protegem os filhotes, e depois no início da humanidade, quando o ser humano se agrupa e se reúne depois em família, com esse mesmo objetivo de aprender, de trabalhar, de proteger a sua prole, e vai angariando conhecimento, e esse conhecimento ele vai passando para as outras gerações e vão trocando experiências com outros grupos, e isso propicia a nossa evolução, a evolução da humanidade, de forma como nós conhecemos hoje. Os vários grupamentos que hoje nós temos, políticos, econômicos, sociais, esportivos, têm a sua origem onde? No grupamento familiar, que se iniciou lá atrás, com todas as leis que nós trazemos, que falam da nossa liberdade, do respeito, do amor ao próximo. Nós aprendemos isso onde? Na família. E aí eu pus aqui algumas fotos, só para ilustrar os grupamentos familiares dos animais, lembrando que os animais de espécies diferentes também acolhem outros animais e cuidam. Nós temos muitos relatos, nós mesmos já vimos cachorros que cuidam de gatinhos, gatinhos que adotam cachorrinhos e assim por diante, né? Trazendo para si, ajudando a cuidar, fomentando o sentimento de amor, de fraternidade. E a formação e a manutenção do grupo familiar, então, é de soberba grandeza e de suma importância. Desde Jesus de Nazaré, nós estamos ouvindo que a assertiva de que um dia conformaríamos o único rebanho sob a liderança de um só pastor. O que significa isso? Que a unidade de vistas em torno do amor, da liberdade, da felicidade, da harmonia de propósitos orientados pelo Cristo, que é a figura representativa do Pai. Não significa que Jesus vai nos liderar e nós vamos fazer tudo aquilo que Ele diz. Significa que nós, aprendendo a amar, a respeitar, teremos condições de sermos mais livres, mais felizes
e teremos esse direcionamento, um pensamento único de amor fraternal, dessa família fraternal que nós estamos construindo para o nosso futuro com a liderança de Jesus. E onde isso então nos leva para nós falarmos a respeito das enfermidades? Aqui algumas famílias, né? Porque hoje nós temos várias, diversas famílias, que todos nós sabemos, né? Então, é o âmbito familiar que acolhe, que cuida, que ajuda, que educa e que orienta. E sendo então o planeta terrestre um mundo ainda relativamente primitivo, é natural que nas famílias nós tenhamos, vez ou outra, alguns chacoalhões, não é? Algumas tempestades, algumas dificuldades, porque o nosso mundo ainda é primitivo. E na maioria dos grupamentos familiares apresentam-se os sofrimentos de variada ordem, convidando à reflexão e ao trabalho de iluminação interior. Então, não são poucas as famílias nas quais a dor não se apresenta, convidando a uma reflexão, a um maior amadurecimento. Nós não podemos dizer, aquele é feliz, eu não sou feliz, a minha família não é feliz, a família do outro é feliz. Até outro dia, todos nós imaginávamos que o Robin Williams era uma pessoa feliz, um artista renomado, ganhador de vários prêmios, uma pessoa alegre que nós cansamos de ver na televisão, fazendo filmes maravilhosos, e de repente ele desencarna, né? Situações bastante tristes. E aí nós pensamos, puxa, mas nós imaginávamos que ele era feliz, e ele não era feliz. Então ele tinha também algum sofrimento. Então não somos só nós que sofremos, todas as pessoas sofrem, todas as pessoas têm essa ou aquela dificuldade, mais problemática, menos problemática. E aí vai depender da forma como nós encaramos, como nós vivenciamos e dos recursos emocionais que nós temos para enfrentar essas situações. Assim, às vezes a enfermidade física chega na nossa família, na nossa casa, e isso desestrutura a nossa família, desestrutura a nossa casa. Quando por acaso na constelação familiar existe algum exemplo de expiação, deve-se tomá-lo como preciosa lição de vida, não apenas para os padecentes, mas para todos os membros que se deverão unir a fim de atenuar os sofrimentos daqueles que se encontram necessitando de ajuda. Geralmente não é isso que a gente vê, não é? Quando acontece um problema de doença na família, num primeiro momento o grupamento familiar se ajuda, aí depois, como a doença é persistente, um debanda daqui, outro debanda de lá, as pessoas já não se entendem mais, falta fraternidade, falta caridade. Raras famílias são aquelas que se mantêm unidas e ficam unidas até o final dessa doença, desse problema. O ideal seria que nós fôssemos capazes de nos unirmos em torno do doente, transmitir a ele todo o amor, todo o conforto, toda a confiança de que ele necessita e pudéssemos agir de forma harmoniosa, mas cada um age de uma forma diferente. E aí aparecem as mágoas, aparecem as brigas, os desentendimentos, alguns se afastam, às vezes o doente fica só para uma pessoa cuidar, não é assim? Então são coisas para que nós possamos refletir, que nós possamos pensar, o que é que nós estamos fazendo? Será que o outro tem condições emocionais de suportar esse problema? Às vezes ele não tem, por isso ele está se afastando. E nós que estamos cuidando do doente, será que nós não estamos afastando aquela pessoa por muitas exigências ou muito melindre da nossa parte? Há que se pensar nas relações de convivência. Como é que nós estamos tratando o outro que vem para ajudar a gente na nossa casa? Com respeito, com carinho, com entendimento? Dando a ele a oportunidade de ajudar? Ou a gente sempre quer que ele venha, se ofereça para ajudar
e a gente, quando precisa, não liga porque acha que é obrigação do outro se oferecer para ajudar. Então, são coisas para nós pensarmos, relacionarmos, como nós estamos agindo com o nosso familiar doente, com a nossa família que cuida, com os familiares que estão em volta. Essa providência desenvolve em todos a coragem, o respeito à vida, eliminando os temores, diluindo as ilusões em torno da matéria, principalmente quanto à sua fragilidade. E quando nós nos harmonizamos e conseguimos conversar e cuidar da forma adequada, nós levamos ao doente tranquilidade, levamos à nossa casa e à nossa família a tranquilidade que precisamos para passar por esses momentos de dificuldade. Existem também as enfermidades espirituais, nós falamos das enfermidades físicas. As enfermidades espirituais requerem da nossa parte um tanto a mais de disposição, um tanto a mais de coragem, de força, porque aquele familiar que de certa forma inspira animosidade, que se faz perverso, agressivo em relação aos demais membros, solicita sem o pedir compaixão e misericórdia, por cuja aplicação os seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros do clã. Às vezes, nós temos uma pessoa em casa que ela tem problemas psiquiátricos, psicológicos, às vezes ela tem problemas espirituais, às vezes ela tem problemas depressivos, e é muito complexo nós cuidarmos de uma pessoa assim, ou vivermos na companhia de alguém assim. Então, nós precisamos, de recursos, não só recursos médicos, recursos físicos, mas também recursos espirituais, recursos psicológicos, que nos deem força, que nos tragam esclarecimento, para que nós possamos auxiliar essas pessoas, esses companheiros, esses irmãos, às vezes pais, esposos, filhos, porque é muito comum, eu vejo isso muito no meu trabalho, a mãe chega para mim e fala assim: ah, mas eu não sei o que eu faço com essa menina, ou que eu não sei o que eu faço mais com esse menino. Ah, o médico receitou Ritalina, mas professora, ela não vai parar sentada na cadeira, tá? Então, se ela quiser sair, a senhora deixa, né? Aí eu falo assim para a mãe: a senhora já tentou levar o seu filho, a sua filha, fazer um esporte para gastar essa energia, fazer uma pintura em tela, fazer isso, tocar um violão? Vai aqui. Ah, eu não sei, eu trabalho o dia inteiro, mas não tem um lugar, um dia, um horário, uma pessoa, alguém que possa assumir essa criança, essa pessoa e ajudar ela a ter um direcionamento para que ela possa ser um adulto melhor, saudável emocionalmente? E aí a gente percebe no semblante da pessoa aquela expressão assim: nossa, mas eu vou ter muito trabalho para fazer isso. Nós vamos ter muito trabalho para fazer isso realmente. Ao invés da revolta e do desejo de desforço, que muitas vezes despertam nos demais, a caridade deve ser a reação como bálsamo para quem oferece e bênção em favor daquele a quem é dirigida. Então, cuidar de um doente dá muito trabalho, dá muito cansaço, desarmoniza o lar, desestabiliza as pessoas, principalmente quando as doenças são doenças que duram bastante tempo. Então, nós temos que buscar recursos na nossa casa, entre os nossos familiares, para que nós possamos agir de forma caridosa, de forma amorosa, para auxiliar essas pessoas e também vivermos de forma pacífica, feliz, que não se torne um motivo de briga, de discórdia, de desentendimento e de maior sofrimento. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de um sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor. Às vezes nós estamos passando por dificuldades terríveis e a gente acha que aquilo jamais vai terminar, mas nós temos que lembrar que às vezes é o fim de uma etapa da nossa vida e que nós precisamos aprender a aceitar com amor,
Tudo bem, tem dia que eu confesso para vocês que é muito, mas é muito difícil, não é assim? Mas a gente tem que ver pelo lado positivo, não pelo lado negativo das coisas, porque senão nós vamos entrar num processo depressivo e a doença, a dificuldade, seja ela qual for, tende a piorar. As provas mais penosas são aquelas que afetam o coração. Se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Depende de si mesmo, dos seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Se Deus não quer que nós soframos para sempre, se Ele nos ajuda de todas as maneiras, se Ele nos ampara, nos orienta, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer a nossa parte também, e não ficar esperando que tudo venha de Deus, que tudo venha da religião, que tudo venha do governo, que tudo venha da família. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, tem que arregaçar as mangas e buscar essa melhoria íntima de sentimentos, essa capacidade de compreender melhor. Se eu não compreendo, buscar aceitar aquilo que eu não compreendo, para que nós consigamos ter equilíbrio e ter paz. Mas para isso é necessário elevar-se, parar-se no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela aos nossos olhos. Quem fomos nós no passado? A quem nós prejudicamos, a quem nós ofendemos, a quem nós magoamos, quem nós destruímos? E o que nós estamos vivendo hoje? Onde é que está a nossa dificuldade, o nosso problema? Onde ele é resistente? Onde ele é persistente? Será que não é aí que a gente tem que trabalhar mais? Então, se nós levarmos em consideração a reencarnação, o que nós fomos no passado, o que nós somos hoje, o que nós estamos plantando para o futuro, nós vamos encontrar força, coragem e fé para podermos vencer as nossas dificuldades mais confiantes. E se ainda assim não for possível curar aquela doença, né? E o nosso familiar, o nosso ente querido vier a desencarnar, todos morrem no estado vibratório para renascer no outro. Não há consumação, a vida prossegue. Nada na natureza se acaba, tudo se transforma, tudo se transforma. Hoje nós estamos aqui nesse corpo, nessa matéria, daqui a pouco nós vamos deixar essa matéria e vamos assumir uma outra forma. É só lembrar da borboleta, ela é uma lagarta, ela se encasula, daí a pouco aquele casulo se abre e ela sai livre, maravilhosa, para pousar nas flores. Assim somos nós. Então nada se acaba, tudo tem um prosseguimento. Preenche a tua parte a saudade deles no coração com a lembrança das horas felizes que eles proporcionaram, o bem que fizeram e o que representaram na sua vida. Há sim o momento de luto, há sim o momento de sofrer, o momento de chorar aquela perda. Isso é necessário, é preciso, porque faz parte de nós, como seres humanos. Mas há também o momento de prosseguir. E há de nossa parte que respeitar a dor do outro, o sentimento do outro, porque cada um tem o seu tempo de assimilar esse problema e de superação. Então, a gente não pode querer que o outro se sinta feliz como nós nos sentimos. Nós temos que entender o tempo do outro e dar a ele esse tempo. E depois nós temos que seguir com a nossa vida. Não podemos ficar atrelado àquele que partiu, porque senão nós também vamos fazer ele sofrer lá do outro lado da vida, onde ele está em processo de readaptação, onde ele está buscando se adaptar e que no futuro ele poderá vir nos visitar, vir nos abraçar, vir trazer uma mensagem para nós, né? Precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, transmitindo alegria, transmitindo equilíbrio, porque a vida prossegue. Recorda que, dominados por imensa saudade, recolhidos e atemorizados, os discípulos reunidos em Jerusalém
receberam a visita do inesquecível amigo que o saudou jubiloso, retornando da morte e felicitando todos através dos milênios com o legado da vitória da vida sobre a desencarnação, como hoje atestam os que venceram o túmulo, retornando felizes na carne, a repetir: paz seja convosco. Qual hino de consolação imortal que nada consome. Então Jesus mesmo já deu a prova de que a vida continuava após a morte, quando ele se mostra aos discípulos e diz que ele estava ali, que a paz estivesse com eles, que eles ficassem em paz, porque a vida depois da morte prosseguiria, né? Então esse é o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu sei que é breve, né? Daria para a gente ficar falando aqui um montão, mas eu acho que já é o suficiente para a gente pensar um pouquinho e buscar um pouco mais de coragem, um pouco mais de fé para os enfrentamentos da vida. Então, que a paz seja convosco.